Quem sabe o tema? Missão cristã no mundo moderno. Amém? É um tema bem contemporâneo. Então, hoje nós vamos fazer de uma forma diferente, porque o microfone vai estar rolando entre os irmãos aí, tá? Nos outros dois fóruns, a irmã Jéssica estava no celular e vocês passavam a pergunta via WhatsApp. Nesse fórum, a gente vai passar um microfone para vocês. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para a mesa. A segunda pergunta vai ser de vocês. Então, eu vou perguntar, quem tem alguma pergunta para fazer? Aquele que levantar a mão primeiro, a gente vai levar o microfone para você. E você faz a pergunta e direciona para quem você quiser aqui da mesa. Ok? Todo mundo entendeu? Maravilha? Ok. Vamos fazer uma oração? Peço que os irmãos fiquem de pé para a gente fazer uma oração. Oremos. Santo Deus, bendito e exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai, nós estamos aqui com um único propósito. O propósito de aprender um pouco mais da tua palavra, aprender o que é missão, como fazemos missão, para que a gente possa usar a nossa vida, Pai, para glorificar o teu nome, Pai. Sabemos que cada um de nós temos uma missão específica nesta terra, Pai. E sabemos que também temos uma missão em conjunto, Senhor, que é proclamar o teu evangelho, levar, Pai amado, santa mensagem de salvação, a mensagem que Cristo proclamou para aqueles que estão perdidos, Senhor, assim como antes nós estávamos. Por isso eu peço que o Senhor abra nossa mente, Pai, nos dê discernimento, sabedoria, para tratar este assunto com muita seriedade, para que as pessoas venham entender o que é missão e que haja um despertamento nos nossos corações, primeiramente, e um despertamento também na vida e no coração daqueles que estão nos assistindo, Senhor, pelas redes sociais, Pai, que pessoas venham ser impactadas, porque sabemos, Pai amado Santo, que a Tua palavra, Pai, ela transpassa barreiras, Pai, e alcança o coração de todo aquele que a ouve. E a Tua palavra ela não volta vazia, Pai. Então guia-nos, Pai. Inspira-nos, Senhor, com o Teu Espírito. E nos ajude esta noite a estar fazendo, Pai, este fórum, este debate, esta conversa, Pai, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém? A irmã Ariane vai estar louvando ao Senhor. Amém, igreja, paz? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor, amém? Se for, também um culto. Então, vamos fechar os olhos. Deus vai fazer grandes coisas aqui no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Quem tenho eu nos céus, além de ti? Que não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume, no monte, um altar. O sacrifício sou eu, o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Estou apaixonado.
As palmas do ao Senhor. Amém, glória a Deus. Irmãos, pode se assentar? Nós vamos dar início a este fórum. Podemos dizer mais um diálogo teológico. O intuito é esclarecer dúvidas. Nós vemos que nas igrejas e nos cristãos contemporâneos nós vemos muita dúvida. Eu, como professor, eu falo que a mente de uma pessoa, de um aluno, de um cristão, é como se fosse uma caixinha de escritório, tem várias gavetas. E a função do professor, e até mesmo do pregador, é puxar essa gaveta, tirar a dúvida e sanar essa dúvida. E nós vamos estar falando de um tema muito peculiar. Na verdade, são 5 temas: missão, evangelismo, diálogo, conversão e salvação. São temas principais que deveriam ser mais pregados hoje na igreja, e infelizmente são temas que estão sendo deixados um pouco de lado. Mas hoje nós vamos discorrer, nós estamos com os irmãos aqui preparados, nós vamos discorrer. Vocês que querem fazer perguntas, façam a sua pergunta, tá? Eu vou fazer primeiro vou dar uma introdução. Cada um deles vai dar uma introdução de 5 minutos, colocando o seu ponto de vista em cima de um desses temas aqui que nós vamos discorrer. Depois eu vou fazer a primeira pergunta e vou passar para vocês. Aquele que quiser fazer pergunta, levante a mão, que o microfone vai estar passando aí. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Maravilha. Vou dar primeiro para o nosso irmão missionário Emanuel, dar a introdução dele. Muito boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém. Nós somos de Angola, pertencente ao continente africano. Geograficamente falando, existe cerca de 54 países em África, e Angola está situado na região sul, não é? Na região sul, e nós nascemos em Luanda, a capital de Angola. Um país pequeno com cerca de aproximadamente 16 milhões de habitantes. Passou por um período de guerra que foi desde o ano de 1975 e culminou no ano de 2000 com a paz, e hoje é um país em progresso, um país em desenvolvimento, um país que procura seu espaço no mundo. Então, nós estamos fazendo uma abordagem sobre missões. Eu gostaria, a título de introdução, dar alguns dados aqui para os irmãos, baseando-me em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 9. A Bíblia diz que Paulo teve uma visão na qual ele viu o homem da Macedônia que disse: passa a Macedônia e ajuda-me. E ajuda-nos. Então, este clamor desse texto chama a nossa atenção para o seguinte promenor: que existem muitas nações no mundo não alcançadas ainda pelo Evangelho. E estudando um pouco sobre missões, nós aprendemos que o país que mais enviou missionário nos últimos anos foi os Estados Unidos da América. Depois vem o Brasil, não é, que está em segundo lugar. Então o Brasil tem se destacado na área de missões, tem enviado várias pessoas para distintas partes do mundo. Mas eu gostaria de passar primeiro alguns dados para os irmãos, por causa do tempo, que existe aproximadamente cerca de 13 mil povos não alcançados. Os grupos intocados pelo Evangelho vivem em países com fortes limites políticos, ou seja, países onde a ditadura ainda predomina, como, só para numerar aqui para os irmãos, esses países eles fazem parte da janela dos 40, não é? E esses países eles estão situados, alguns no Médio Oriente, no Oeste da África e na Ásia. Só para os irmãos terem ideia de quantos países não foram alcançados ainda na janela dos 40, no Oriente Médio, são cerca de 21 países. Eu podia aqui numerar alguns, como por exemplo a Arábia Saudita, Argélia, Catar, Egito e tantos outros, não é? Porque esse Oriente Médio, essa divisa entre África, não é? E uma região do Oriente Médio, então são cerca de 21 países. Na África Central, são cerca de 12 países. Entre eles se destacam a Gâmbia, a Guiné-Bissau, o Mali, o Níger,
e o Senegal. São países onde é muito forte ainda o comunismo, na qual você não pode pregar livremente, entendeu? E na Ásia, só para os irmãos terem ideia, são cerca de 21 países, como a China, a Coreia do Sul. Graças a Deus a Coreia do Norte já é evangelizada, não é? Mas a Coreia do Sul, Filipinas, Índia, Japão e tantos outros países são povos não alcançados. E isso chama a nossa atenção para a obra missionária, para o seguinte detalhe, que essa voz, essa visão que Paulo teve, ele continua ecoando aos nossos ouvidos. E Deus ele está procurando homens e mulheres que estão disponíveis para a obra missionária. Amém? Então eu vou me reter mais ou menos dentro desse assunto que eu trouxe aqui. Eu vou abordar mais, os irmãos quiserem fazer pergunta dentro do contexto da missão, não é? Moderna e pós-moderna e a missão contemporânea. Amém? Mas a título de introdução, os irmãos já têm uma ideia básica, não é? Que são muitas nações que ainda precisam ser alcançadas. Na Europa, só para os irmãos terem ideia, são 4 países. Albânia, Chipre, não é? Grécia e um outro país. Então, eu estou terminando, vou dar aqui para não tomar muito tempo. Obrigado. Irmão Jailton, pode dar a sua introdução? Pode ser, tanto faz, você usa. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Como o nosso irmão está sempre nós temos alguns tópicos a serem abordados neste fórum, gostaria de dar uma breve introdução sobre evangelismo. E algo que tenho aprendido muito sobre isso, não só aqui no Ministério, mas em outros lugares também onde eu tenho passado. O contato que eu tenho com pessoas sobre evangelismo tem mudado muito a minha mente, porque achava que evangelismo era só uma simples entrega de papel, um simples Jesus te ama. E quando eu comecei a abordar o evangelismo em si, nós começamos a aprender que evangelismo vai muito mais além do que você simplesmente sair para fazer a obra de Deus. Quando você fala, eu vou fazer a obra de Deus, vou evangelizar, é muito mais além daquilo que você pensa, daquilo que nós pensamos, na verdade. E muitos de nós, cristãos, não temos noção do que é realmente essa palavra evangelismo. Por quê? Porque muitos até se dizem evangelistas, com essa, como eu posso falar, com essa visão de que fazer a obra do Senhor é simplesmente ganhar almas para Cristo. E eu começo a entender que para eu aprender o que é evangelismo, para eu falar o que é evangelismo, eu preciso buscar muito conhecimento. Eu estou um pouco nervoso, está dando um branco na mente aqui, um pouco que eu estudei, mas eu vou me aprofundar mais sobre isso. Eu estive estudando um pouco, irmãos, com base na revista também da nossa escola dominical, e pude diferenciar a visão de alguns autores que você precisa primeiro estar baseado na palavra. Você precisa primeiramente não somente estudar, ouvir para os cultos, mas você precisa primeiramente começar a se aprofundar mais no contexto histórico do que é evangelismo. Hoje estava conversando com o nosso irmão Tarcísio e abordei um pouco sobre as questões que eu venho estudando. Ai não, estou um pouco nervoso. E como eu posso falar? Isso. E eu comecei a ver que tem coisas que a gente não conhece, irmãos, sobre missão. Como eu pude assistir um vídeo de um pastor hoje que estava fazendo essa reportagem, e ele falou assim que tem muitas pessoas lá em Israel que quando eles perguntam o que vocês são? Não, eu sou missionário. De qual ministério? Eu não tenho ministério.
Mas eu sou missionário porque Deus me chamou para fazer a obra do Senhor. E eu estou aqui evangelizando. Mas você fala algum idioma? Você estudou a cultura do povo de Israel? E ele fala, não, eu começo a ver as pessoas da forma que elas saem para a rua, ou da forma que Deus me capacita para eu começar a panfletar, começar a falar da palavra de Deus. Mas assim, mas você começa a entrar no assunto do evangelismo com essas pessoas, no assunto da obra de Deus com essas pessoas, e esse jovem ele falou que a missão dele é só entregar folheto e é só falar do amor de Cristo para essas pessoas. Mas ele não tem o diálogo, não tem o conhecimento, não tem outros idiomas, não tem cultura. E nós abordamos aqui também, nessa lição sobre evangelismo, que você precisa conhecer os grupos, você precisa conhecer o seu público-alvo. Por exemplo, se eu vou evangelizar uma pessoa que é de outra religião, como eu posso abordar essa pessoa? Eu posso simplesmente falar mal da religião dela? Eu posso abordar ela dizendo que o meu ministério ou a minha igreja é melhor do que a igreja dela? E tem muitas pessoas que elas até batem no peito e dizem que evangelizar isso é você colocar a palavra de Deus goela abaixo das pessoas. E quando nós falamos sobre evangelismo, nós falamos também de testemunho. Nós não podemos falar de evangelismo se não falarmos de testemunho. E para entrar essa palavra testemunho, eu quero também colocar uma introdução sobre a parte de conversão, sobre essa palavra chamada conversão, que eu sou capaz de evangelizar não estando convertido? Fica uma pergunta no ar para os irmãos. Eu posso evangelizar sem estar convertido? E eu andei estudando um pouco sobre a história do apóstolo Pedro, e o que eu achei interessante é que a Bíblia diz que Pedro e os apóstolos, juntamente com Pedro, ele saiu sim para fazer milagres, saiu para pregar o Evangelho. O mais interessante é que Jesus chega diante de Pedro e fala para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, tu irás para lugares onde você, não pela sua vontade, mas lugares que o Espírito Santo te conduzirá. Então eu começo a me perguntar, mas peraí, se Pedro não estava convertido, como que ele estava fazendo a obra? Como ele poderia fazer a obra? Mas aí entra em ação a conversão, que ela vai muito mais além daquilo que nós pensamos. A conversão não é você só vir para a igreja se dizer que é cristão, não é só você se sentir salvo, mas a conversão ela é contínua. A conversão ela como eu posso falar, ela tem que ser por degraus. A cada dia você vai buscando, a cada dia você vai praticando as Escrituras Sagradas. Eu já vou finalizar aqui minha introdução. Eu peço isso para os irmãos que eu estou um pouco nervoso, mas espero que os irmãos tenham entendido. Paz, igreja. Irmãos, o propósito desse fórum é a gente conversar sobre a missão contemporânea. O tema é até um nome que nós escolhemos, né, para esse fórum. Nós queremos, uma coisa que está começando, é uma novidade no meio pentecostal. É uma novidade no meio pentecostal. E as igrejas reformadas, alguns irmãos que estudam mais a palavra do Senhor, eles trabalham muito isso na igreja. Eu vi uma necessidade, nós somos um segmento, né, e nós precisamos, nós damos também ênfase aos dons espirituais de uma maneira bem mais comum. Né? Nós liberamos mais a questão do relacionamento com o Espírito Santo, nós esperamos mais essa alegria, né? Esse contato com o Espírito Santo de Deus.
E esquecemos de trabalhar a parte que a Bíblia chama de conhecimento, de intelecto. Tem muita gente rodando dentro da igreja, tem muita gente pulando, mas não está entendendo o que é missão. Não entende o que é o propósito de igreja na terra. Nós não estamos aqui, irmãos, para juntar, como muitos têm juntado. Eu estava conversando com o nosso irmão Emanuel e eu louvo a Deus pela vida dele, que aceita esse convite. Obrigado, querido. Colocamos já nesse pouco por usar. O Tiago ainda não chegou, mas não precisa ficar nervoso, nós estamos em casa, né? Eu estava conversando com ele, falando sobre duas denominações brasileiras que estão aí em Angola, e são poderosíssimas. São uma das denominações, tem mais de 1000 igrejas lá. E essas duas denominações que cresceram lá, são denominações bem conhecidas aqui, que não estão pregando o evangelho verdadeiro, não estão fazendo missão conforme a Bíblia ensina. São igrejas que pregam a riqueza, o bem-estar, né? E a evidência de que Deus é contigo é a prosperidade. Mas enfim, o nosso propósito é dar conhecimento, é trabalhar, conversar com vocês, né, com os irmãos, fazer essa dialética, esse relacionamento, essa troca de conversa, de palavras, para a gente entender essa proposta de John Stott. John Stott ele traz uma proposta para nós. O tema é a missão cristã no mundo moderno. E fica a pergunta, já que é só uma introdução, fica a pergunta para nós, não é? Esse fórum não é para evidenciarmos o nosso conhecimento ou ficarmos aqui sendo mimados, aplaudidos, não, é para trocar conhecimento e satisfazer essa proposta que o Espírito Santo inspirou o John Stott para falar acerca da missão cristã no mundo contemporâneo. Nós vamos abordar aqui alguns temas. O que é a missão? Como que você vê missão? O que é missão? Tem pessoas que têm até o título de missionários aqui dentro da nossa igreja. De missionário. Mas o que é missão? Então o Stott vai nos ensinar um pouco, vai esclarecer um pouco o que é missão. Porque Cristo ele ensinou. Nós esquecemos daquilo. As igrejas estão esquecendo daquilo que Cristo ensinou no contexto de missão. Ele vai falar também sobre evangelização, evangelismo. Um terceiro ponto é o diálogo. Como que nós estamos conversando com o mundo? Como tem sido a abordagem? Como que tem sido o relacionamento da igreja no mundo moderno com outros segmentos religiosos? Então nós vamos trabalhar isso. Nós vamos falar sobre conversão, salvação e conversão também. Nós vamos trabalhar esses 5 pontos. Eu creio que não vai dar para discorrer tudo, porque o livro é um livro pequeno, mas tem muito conteúdo. O John Stott trouxe muito conteúdo e vai esclarecer para nós muitas coisas. O carro-chefe desse livro é falar um pouco sobre missão e a ação social. Quem gosta de missão integral, não essa missão integral que estão falando por aí, mas aquela missão integral que foi discutida há 42 anos atrás no Pacto de Lausanne. Ali surgiu a urgência de evangelizar o mundo através da missão. Vários evangelistas, pastores se reuniram em Lausanne em 1974 para trabalhar, para dar uma resposta à missão. E como foi falado aqui, apareceu os Estados Unidos, com seu poderio, com seu poder financeiro. Mas houve uma proposta lá, irmãos, de que o reino de Deus, ele cumpre, ele satisfaz o homem integralmente. Então, para que vocês possam entender um pouco, John Stott ele vai trabalhar alguns assuntos aqui e vai evidenciar para nós
alguns tipos de ação social, alguns tipos de relacionamento entre ação social e evangelismo, vai mostrar a forma certa e a forma errada. Deixa eu simplificar. Talvez nós estamos dando cesta básica, talvez nós estamos dando remédio e estamos esquecendo da evangelização. Talvez nós estamos evangelizando e estamos esquecendo de dar o remédio, de dar a cesta básica. Então não é por aí, formule as perguntas mais ou menos nessa questão aí, nessas questões aí. Vou falar um pouco sobre evangelismo, né? É um assunto que ele deu mais atenção, uma atenção bem forte. Mas a preocupação é essa, Deus tem colocado em nossos corações que surjam pessoas aqui, que se você não foi chamado para fazer o evangelismo, você foi chamado para fazer uma missão. Stott ele diz aqui no começo do livro que o médico não pode deixar de ser médico, deixar de praticar a medicina para servir a mesa ou para evangelizar. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Surgiu um problema na igreja em que as mulheres gregas, né, elas não estavam recebendo a porção ali que era dividida entre a igreja. E foram instituídos ali Pedro e os demais apóstolos, acharam por bem, inspirados pelo Espírito Santo, de separar também diáconos gregos, né, para ajudar nesse trabalho. E porque Pedro ele diz o quê? Olha, nós não podemos servir a mesa e deixar a palavra de lado. Então nós vamos separar pessoas que vão trabalhar na mesa, que vão fazer o sacerdócio comum. E nós vamos ficar com a palavra. Então o evangelista não pode ir lá operar medicina, ele não pode trabalhar como assistente social, ele tem que evangelizar. E o médico, dentro da igreja, se tem um médico aqui, se tem um advogado aqui, se tem um promotor aqui, se tem um assistente social aqui, você tem que usar esse dom que Deus te deu para fazer missão também. Missão não se faz só pregando e pregando folheto. Missão se faz cuidando da miséria humana. Então o propósito é esse, é despertar. Eu não sei onde nós vamos chegar. Talvez seja uma semente que eu estou plantando aqui. Talvez eu não vou ver o que eu estou plantando, não vou ver o fruto. Talvez vai passar anos, eu vou fechar os olhos e vocês vão dar continuidade. Mas é necessário que nós não façamos missão amanhã, é dia de fazer missão amanhã. Nós vamos ficar o dia inteiro fazendo missão, evangelizando, batendo as portas, enviando cartas, convites. E vão entrar pessoas por esta porta aí, com problemas, e a palavra vai chamar, a palavra vai solucionar o problema de salvação. A palavra vai salvar, vai tirar ela desse grande abismo eterno que é a perdição eterna. Mas ela precisa comer. Quem vai entender? Amém. Ela precisa se vestir. Quem vai vestir ela? Você vai vestir ela? Eu não posso assinar pelo assistente social. Quem tem que assinar é você. Cadê o advogado que vai advogar as causas dela? Cadê a professora? O professor que vai ensinar essa pessoa a ler a palavra? Amém? Então eu dou essa introdução aí. Tá? E vamos trabalhar nessa questão. Amém? Maravilha. Vamos fazer assim? Quando os irmãos for fazer a pergunta, eu também vou fazer a pergunta, vocês direcionam para um dos irmãos que estão na mesa, esse irmão respondendo, aí fica a critério dos outros irmãos se eles vão responder a mesma pergunta ou não, ou se nós vamos dar outra pergunta para eles. Por quê? Quanto mais pergunta, mais dúvidas são sanadas. Amém? Todo mundo concorda? Amém. Tá? Então os irmãos vão direcionar. Cada pergunta que você fazer, você vai direcionar para um irmão aqui da mesa, esse irmão vai responder. Se os outros irmãos se sentirem por bem de também responder essa mesma pergunta, tudo bem. Se eles não quiserem, aí nós vamos fazer outra pergunta. Tá? Hoje eu vou ficar bem light nas perguntas, eu vou deixar que vocês tirem todas as suas dúvidas. Certo? Não é correndo não, é que eu deixo os irmãos queimar um pouquinho os miolos, quero ver fumacinha subindo aqui no cérebro de vocês, tá? Como nosso irmão já ele deu a introdução aqui, falando que para fazer missão tem que haver, na pessoa que está disposta a fazer missão, tem que haver conversão. Então, nós vemos um fenômeno dentro das igrejas hoje, no século XXI, que é a falsa conversão. Então eles enganam até nós, conhecendo a palavra. E nós temos
uma passagem em Atos Apóstolos capítulo 8, eu acho que é do conhecimento de todos, de Simão, mágico de Samaria. Nós vemos que ele andou com Filipe, ele viu os milagres que Filipe efetuou, mas ele não tinha o caráter de Filipe e nem servia ao Deus que Filipe servia. E isso foi colocado às claras quando Pedro esteve ali e quando Pedro e João estenderam as suas mãos, o povo foi batizado com o Espírito Santo e ele se manifesta e vê e mostra para todos que na verdade ele queria só o poder de Deus para ganhar mais dinheiro, como ele ganhava como mágico, e não teve a experiência genuína de ter um encontro com Cristo, certo? E como é um dos tópicos também aqui do tema de John Stott, eu vou fazer a seguinte pergunta: quais são os sinais de uma genuína conversão? Vou direcionar para o nosso irmão Emanuel. Primeiro, há uma das falas de um grande homem de Deus que ele diz o seguinte, o Darwin, ele diz o seguinte: aquele que não leva a mensagem da cruz é porque não entendeu. Então, um dos sinais da conversão, ele se manifesta ao entender a mensagem da cruz. Porque a partir do momento que você entende a mensagem da cruz, o que vai acontecer é uma mudança de vida, uma mudança de posição. E a conversão, ela não acontece da noite para o dia, ela é um processo contínuo. O que quer dizer que nós estamos nos convertendo a cada dia que passa. Por quê? Porque o pecado, ele vive e rodeia a cada um de nós 24 sobre 24 horas. Então, do meu ponto de vista, e à luz do que John Stott defende, ele diz que a conversão, ela não é nada mais do que nada menos uma mudança de posição, mudança de atitude, na qual se manifesta os frutos do Espírito Santo. Mas isso acontece dentro de um processo na qual nós caminhamos a cada dia que passa através da meditação da palavra, buscando o entendimento por meio de oração e consagração e a obra regeneradora do Espírito Santo na vida do homem. Então a conversão, ela não acontece só porque o homem quer, mas é o Espírito Santo trabalhando no cidadão, no indivíduo, para que ele se torne a cada dia melhor. E eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: muitas vezes a gente ora dizendo: Senhor, muda a nossa sociedade, Senhor, altera o curso da nossa sociedade. Só que a sociedade, ela nunca vai mudar se o indivíduo não tiver uma conversão. A consequência da mudança de uma sociedade está a partir do momento em que o cidadão, o indivíduo, o camarada se converte e deixa a obra regeneradora do Espírito Santo acontecer. Não sei se me fiz entender diante dos irmãos, mas se o pastor quiser acrescentar mais alguma coisa, eu vou dar para o pastor poder acrescentar. Quais são os sinais de uma genuína conversão? Exatamente. John Stott ele apresenta uma questão aqui no começo do livro, até sobre a questão da evangelização. E a palavra está condicionada a isso. Parece que a pergunta está sempre desse esclarecimento da introdução do nosso irmão Jair. A igreja, ela tem que comparecer. Ele apresenta, em outras palavras, que a igreja ela tem que se manifestar. O cristão, nos dias modernos, o tema é esse, como o cristão vai fazer missão nos dias modernos, é se manifestando. Jesus, ele falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Uma luz que fica debaixo de uma mesa, debaixo de uma cadeira, essa luz não vai iluminar. Ela não vai refletir, ela não vai clarear, ela não vai sinalizar, ela não vai chamar a atenção. Então, o John Stott traz para nós essa questão da igreja se manifestar. Só se manifesta quem é convertido. Aí eu pego um gancho também aqui, um ensejo, na teonomia. Aí o pastor só fica falando de teonomia. Teonomia é uma doutrina, irmãos, que teo é Deus, nomos, nomia, no grego é
normas, lei de Deus. É uma teologia que sonha, alguns dizem que é utópico, isso é uma utopia, em que toda a sociedade no mundo mundial seja governada pela lei de Deus. Então vamos pegar o exemplo aqui de Brasília. A partir de hoje, todos os brasileiros terão que cumprir o conceito ético, as normas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É até bonito. Imagine um país que todas as leis, toda a forma de relacionamento sociopolítico fosse baseado na palavra de Deus. Seria uma maravilha. Mas o problema é que essa lei seria aplicada também em pessoas degeneradas. Como que uma pessoa degenerada vai obedecer à lei de Deus? Como uma pessoa que não se converteu ainda, uma pessoa que não se voltou para Deus, ela vai entender as coisas de Deus e vai obedecer a Deus. Então, o Cristo apresenta até aqui na conversão, ele usa dois termos em grego, e um significa virar, e outro significa voltar. O essencial para a igreja fazer, para o cristão fazer missão, é ele estar virado, voltado para Deus. Uma pessoa que não está voltada para Deus, ela não vai conseguir fazer a obra. Então, a primeira coisa, conversão. O cristão tem que ser convertido. Como que eu vou mandar um cristão que não é convertido fazer missão? Se a missão, ela existe, e a missão não tirem da cabeça de vocês, tirem da cabeça das igrejas, principalmente das igrejas pentecostais, que acham que culto de missão é colocar bandeiras, enfeitar a igreja e trazer alguém que fale de missão, e depois todos nós vamos para a nossa casa e ficamos felizes porque oramos pelo país de Angola. Nós oramos já pelo país de Angola aqui no ano passado. Nós oramos por vocês, colocamos bandeira, tem foto lá no Facebook. Mas isso não é missão. Missão, ela é evangelização e ela é ação social. E só faz isso quem se apresenta. Quem é representante de Cristo. Apresentar significa representar. E como uma pessoa que não é convertida e não é regenerada vai representar Cristo? Então não tem como ela representar Cristo. Então, como que nós vamos enviar, como que uma igreja, um pastor envia alguém? Não é uma pergunta, né? Mas pegue as perguntas nesse gancho. Missão se faz evangelizando. E de que forma nós estamos evangelizando? Nós temos que tratar isso. O que é evangelização? O que é ação social? Quem não ama, não vai evangelizar. Quem não ama, não vai descer ali na comunidade ali, e vai falar para o dono da comunidade lá que Jesus ama ele e que tem um plano de salvação para ele. Quem não é regenerado não faz isso. Não faz isso. Só quem ama Jesus, só quem ama a humanidade. E só quem ama, quem é regenerado, vai fazer ação social. Vai pegar lá uma túnica, tem duas, ele vai pegar uma túnica, vai tirar e vai dar. Até mesmo aqueles que se dizem cristãos dentro da igreja não estão fazendo isso. Surge a necessidade de se diz falando para mim, pastor, vamos fazer um evento lá na minha comunidade, porque a comunidade está tomada lá por agentes do mal. E nós anunciamos aqui, vamos para lá, mas cadê? Aqueles que não foram demonstraram que não são convertidos. Porque sinal de conversão não vai vir para a igreja aqui, louvar hoje, cantar, chorar. Sinal de conversão é fazer a missão. E missão, ela compreende evangelização. Aí você pode, tem são vários ramos da evangelização aqui. E ação social. Então, uma pessoa não convertida não vai evangelizar. Uma pessoa não convertida não ouve o grito das almas. São milhares de almas que estão descendo agora. A sepultura sem ter conhecido Deus. Quem não é convertido, quem não é regenerado, não sente isso no coração, não tem amor, não se preocupa. Se preocupa só consigo. Ele pega a sua Bíblia, entra dentro da igreja, louva, vai embora, ele não tem compromisso com a grande comissão. Fala sobre a grande comissão aqui também. Jesus falou isso por todo mundo, nós estamos indo, Assembleia de Deus, as igrejas estão indo, a Batista está indo, a Presbiteriana, nós estamos indo. Mas esquecemos que a palavra lá no grego, ide,
E ensinar significa discipular. Então, como que um degenerado, alguém que não conheceu Cristo, vai ir? Como que alguém que não se voltou para Jesus vai ensinar? Não tem como. Não sei se é essa aí a questão, né? Mas não sei se não tem como, não tem cabimento. Não tem cabimento, irmãos. Aqueles que estão dentro da igreja, que não estão fazendo missão, no cristianismo, não estou falando da igreja, não estou falando da denominação. No cristianismo, aqueles que não estão fazendo a missão, ou não fazem porque não se regeneraram, ou não são convertidos, ou não fazem porque ali a liderança não está ensinando o que é evangelização e o que é ação social. Se você não sabe o que é a missão, e a missão compreende esses dois polos, essas duas polarizações, não tem como. Então, poxa pastor, eu cheguei aqui agora, estou aprendendo muito. Legal, nós vamos ensinar você e você vai fazer. Jesus ensinou e falou, faz vocês. Ah, Senhor, tem uma multidão em pressão de comida. Nós já pregamos, irmãos. Só tem 5 pães e 3 peixinhos. Dá a vocês um pouco de comer. Então só vai dar de comer quem é regenerado, quem está entendendo. Quem sabe o que é e dormir sabendo que o irmão está passando necessidade. Você sentir a dor da pessoa dentro de você, no seu coração. Não só evangeliza quem é regenerado, quem é voltado para Deus. E aí vai fazer missão, vai evangelizar, vai cuidar da pessoa, vai tirar o sapato, tem 2 sapatos, tira aquele sapato e dá. O meu eu não sei se vai dar, porque o meu é 46. Eu não sei se vai caber, mas se eu achar alguém com 46, eu dou um sapato meu. Tá? Mas é isso. Então, não tem como uma pessoa não regenerada fazer missão. Se os cristãos não fazem, por quê? No amontoado, na assembleia, na convocação geral, há pessoas que não fazem porque não conhecem. O ministério, a igreja, a denominação ensinou outras coisas, a ganhar dinheiro, a meritocracia, a conquistar, a ser curado, mas não ensinou o que é fazer missão. E outro é que a denominação até ensina, o líder, a liderança ensina. Mas essa pessoa não quer fazer porque não sente no coração dela. Amar não é ficar beijando, não é beijar o rostinho do seu irmão. Não é quando o seu irmão chega aqui na igreja você ficar beijando o rosto dele. Amar é você satisfazer todas as necessidades dele. Ele é integral, ele precisa de ouvir palavra, ele precisa, o espírito dele precisa ouvir a palavra. Vamos falar de dicotomia aqui, eu não sei se tem calvinista vai falar de dicotomia, eu vou falar de tricotomia. Também os seminaristas estão ali, não sei se eles vão dar pulo, mas eu não sei se eles são tricotomistas ou dicotomistas. O tricotomista acredita que o homem é corpo, o homem é espírito. O dicotomista só acredita em corpo, a alma e que o espírito está ligado com a alma, é a mesma coisa. Bem, mas veja bem, eu vou falar da tricotomia. Não adianta a palavra alcançar o espírito e nós não alcançarmos a alma, onde está o sentimento da pessoa. O que Tiago fala? Se alguém chegar na tua casa, eu vou trazer para a linguagem de hoje, e disser que tem necessidade, que está precisando de comida, de alimento, e ver você lá com toda aquela prosperidade, comendo e bebendo, e você dispensar esse irmão, falar para ele, vai em paz, mesmo sabendo da necessidade dele, você será justificado diante desse irmão? Ele vai te ver depois na igreja, pensando, outrora que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e vai falar, poxa, eu falei para aquele irmão que eu estava com fome, ele comeu na minha frente, ele mostrou a prosperidade dele, mas ele não me ajudou. Então, só ajuda, só faz a missão, só carrega a missão aqueles que são verdadeiramente voltados para Deus. Quem é voltado para Deus, larga tudo, esquece tudo e vai fazer a missão. Amém? Amém. Só para implementar aqui um pouco, o pastor, nosso irmão Manuel já falou o principal. Eu quero só abordar um pouco dessa parte de conversão. Estava lendo aqui um pouco desse livro. E uma palavra muito interessante também, que nós podemos abordar dentro da conversão, é o arrependimento, e ligado ao arrependimento, a regeneração. A regeneração, por sua vez, é um novo nascimento. Se eu me torno uma pessoa convertida, eu tenho que nascer de novo para Cristo. De que maneira? Voltando para o ventre da minha mãe, como Nicodemos perguntou a Cristo? Não, eu tenho que nascer de novo com as minhas atitudes. Quando nós abordamos o capítulo 9 de Atos, nós vemos ali um homem que praticava muitas coisas em prol da sua religiosidade. Por outro lado,
quando ele se converte, nós podemos contemplar a mudança de atitude, a mudança de pensamento e, por si, a mudança de caráter. Ele começa a entender que, por sua vez, ele não vive mais pelas próprias vontades dele, mas ele agora está sendo conduzido. Como o pastor falou, a palavra não pode só alcançar a alma, né? Ela tem, a conversão ela tem que ser externada também. Eu tenho que mudar, eu tenho que me arrepender daquilo que eu fazia antigamente. De que maneira? Eu levo muito isso comigo em consideração, é que algumas coisas que eu ouço, já foi falado, muitas das vezes para mim aqui, que as pessoas, os mortos, falam, né? Não é espiritismo. É o que? Algo que alguma pessoa falou para a gente há um tempo passado, e essa pessoa já veio a falecer, mas que quando nós nos deparamos com alguma situação, nós não praticamos. Por quê? Porque nós já fomos instruídos pelaquela pessoa. E aí nós não praticamos. E eu levo muito em consideração isso comigo. Quando eu estou no meu serviço, quando eu estou até no meu lar, com a minha esposa, algo que eu penso em fazer, eu imagino como se alguma pessoa aqui da igreja está perto de mim. E eu fico imaginando, peraí, se o evangelista Wesley, por exemplo, estivesse aqui do meu lado, ele ia gostar, ele ia apoiar isso que eu estou pensando em fazer agora. Então, quando a minha atitude, a minha visão é que ele não ia gostar, então eu recuo. Então, isso é a conversão, isso é o arrependimento. De outro lado, as pessoas acham que conversão é ser aquela pessoa tranquila, aquela pessoa calma, aquela pessoa que faz tudo certo, somente na vista das pessoas. Provérbios 15, versículo 3 diz que os olhos do Senhor estão atentos ao comportamento mau e ao comportamento bom. Então, além de tudo, conversão vem ligada com arrependimento. Pedro, por sua vez, quando negou a Cristo 3 vezes, para ele se converter, ele precisou se arrepender. Diferente de Judas, ali, alguns falam que ele se arrependeu, mas ele sentiu remorso, ele sentiu dó, como nós podemos dizer. Amém? Só para que os irmãos entendam, abordando regeneração, que é o novo nascimento. Primeiro arrependimento, e desse arrependimento vem a regeneração, que aí é a partir de Deus, o novo nascimento. Mudança de atitudes. Amém? Agora eu vou abrir para os irmãos quiserem fazer pergunta. Estou vendo que os irmãos estão bem apreensivos, sério. Dá um sorriso aqui, irmãos. Quando o irmão responder, balança a cabeça, sinal positivo, a gente fica feliz, amém? Vocês ficam assim, a gente está com o olho arregalado, assim, fala, eita Jesus. Dá uma glória a Deus. Vou ver que vocês são pentecostal e arminista, estou brincando. Que o nosso irmão aqui é calvino, né? Percebe? Alguém tem alguma pergunta? Quem tem? A irmã Fabiana? Irmão Isaac? Já dá na sequência, já faz. Pode falar a sua pergunta e para quem você vai direcionar, irmã Fabiana? A paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria fazer uma pergunta para o missionário Manuel. Eu acredito, eu penso, eu gostaria de ouvir uma resposta sua. Uma pessoa, para ela evangelizar, ela tem que estar cheia do Espírito Santo de Deus. Gostaria de saber sobre isso. Porque ali no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Senhor foi levado para o céu, ele falou assim, olha, ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aí, então, eles... De Missões, capítulo 15, versículo 16, que Jesus disse, fazendo parte da grande comissão, ele disse, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Eu corroboro com a tua ideia no sentido de estar cheio do Espírito. Essa implicância de estar cheio, ela está ligada à preparação. Os discípulos precisavam estar preparados para a missão. E a preparação, ela aconteceu no processo que Jesus ficou com ele, e aquele momento da descida do Espírito Santo foi apenas um sinal, uma das evidências, não é, da preparação para a continuidade da obra missionária. O que eu quero
colocar aqui para nós o seguinte. Por exemplo, eu comparo a obra missionária como o trabalho de um bombeiro. Quando a gente observa o bombeiro para apagar um determinado fogo, ele tem que estar preparado. Porque não é qualquer pessoa que vai apagar o fogo. Para apagar o fogo tem a água específica, tem um cabo específico, tem pessoas que apagam fogo com a água de casa e muitas vezes acabam aumentando o fogo. Então, a igreja, ela deve ser comparada a um bombeiro. O que significa isso? Mas diferente do bombeiro, a igreja não vai para apagar, vai para incendiar. E só incendeia quem um dia teve esse encontro, essa experiência com Deus. Para a obra missionária, primeiro, o amor é o fundamental, acima de qualquer coisa. Porque tem pessoas que dizem, não, estou cheio do Espírito Santo. Mas muitas vezes ele não tem a evidência do amor ao próximo. Então não adianta estar cheio do Espírito e não amar. Então, o estar cheio do Espírito é uma consequência, não é, do trabalho missionário. Deus nos prepara, Ele nos expõe, nos reveste com o Espírito para exercermos o trabalho. Mas não necessariamente alguém tem que estar cheio do Espírito. Estar cheio do Espírito significa o quê? É a manifestação dos dons dentro da gente. Não sei se me fiz entender. Era mais conhecimento? Basicamente. Porque eu penso assim. Sim. Nós não somos bons. Isso. A palavra do Senhor diz que nós somos maus. Quem faz a gente ser uma pessoa melhor é o Espírito Santo de Deus. Nos ensinando a perdoar. São os frutos do Espírito. Então, uma pessoa também cheia do Espírito Santo, para mim, não é só uma pessoa que tem dons, mas é uma pessoa que tem os frutos, que também é o amor. Exatamente. E ela precisa desse amor do Espírito Santo para ela conseguir ir lá fora e evangelizar. Esse é o meu pensamento também. Sim, não, está certo. Eu colaboro com a irmã, porque praticamente tudo está ligado a uma outra coisa, não é? Porque para mim seria, eu creio que foi o Charles Finney, se não foi ele, foi o Moody, que disse o seguinte: deve ser homens que eu, cheio do Espírito Santo, que eu incendiarei a nação ou o mundo. O que significa isso? Nós não podemos falar de algo que nós não temos. Os discípulos, eles falaram de algo que eles tinham. E a palavra testemunha, a palavra testemunhar, no original do grego, ela estava ligada no sentido de quê? De assinar uma sentença de morte, diferente do tempo atual. Então, para você assinar uma sentença de morte, você precisa estar preparado. E a preparação, ela se refletiu durante o período que os discípulos ficaram com Jesus. Eles aprenderam a respeito das coisas do reino. E no dia de Pentecostes foi apenas uma manifestação do Espírito, na qual o Espírito revestiu com coragem os discípulos para eles enfrentarem, exercerem a tarefa. E só para terminar, para concluir, dizer o seguinte para a irmã, que dentro desse contexto, a experiência que os discípulos tiveram naquele dia foi tão extraordinária que não tinha como eles não falarem. Porque a irmã, você vai me perguntar, será que eles não tinham medo? Eles tinham medo. Só que quem tem uma experiência com Deus espiritual, de um modo extraordinário, por mais que ele queira parar de falar, foi aquilo que eu disse na frase de Darwin, que ele disse que quem não entendeu a mensagem da cruz, não tem como não falar. Então o Espírito veio para fazer os discípulos compreenderem que a mensagem da cruz, ela é o centro da pregação de qualquer um. Entendeu? Vocês querem acrescentar? Alguém quer acrescentar aqui na mesa? O missionário, o nosso irmão Emanuel já falou em todas as letras. Não tem como enviar uma pessoa, por mais que ela tenha a melhor intenção do mundo, sem preparo. Eu lembro que há 18 anos atrás, eu estava lá na Assembleia de Deus Ministério do Belém, e eu lembro que chegou a notícia para nós que alguns irmãos foram para a África, se não me falha a memória, não era Moçambique, não era Angola, era um outro país.
país, eu esqueci o país. E um missionário que veio, foi do nosso ministério, e veio passar uns dias no Brasil. Ele contou um relato que algumas igrejas, principalmente essas igrejas midiáticas, alguns membros tinham saído para ir fazer missão lá na África, sem a permissão da igreja, sem o preparo da igreja. E essas pessoas agora estavam chorando para voltar, porque foram, talvez foram impulsionados pelo amor, pela boa intenção. Eu não sei, os nossos irmãos aqui podem falar melhor do que eu, né, os irmãos que estão, né, mano? Tem muita gente lá, talvez vocês percebam alguns brasileiros que estão chorando lá. Então, o preparo é fundamental, não tem que ter. Paulo fez missão, e Paulo era um homem preparado, ele era um homem preparado para todas as situações. Ele mesmo falou: eu sei viver todas as coisas, qualquer situação, eu sei ter abastança, eu sei ter escassez. Então, os missionários americanos, com esses pontos citados aqui, tem um livro muito interessante para quem quiser conhecer um pouco mais de missão, chamado Fator Melquisedeque. Eu falei para o Tarcísio, recomendei para ele, eu estudei isso em missiologia. Os missionários, principalmente ingleses, americanos, eram pessoas que iam lá atrás de povos perdidos, em tribos, tanto da África como aqui na América do Sul, povos que não se conheciam o dialeto, não se conhecia a cultura deles. Eles ficavam por anos ali no meio, vivendo com aquela comunidade, para traduzir a Bíblia. Então, esses homens, na língua nativa. Então, esses homens tinham que ter um preparo. Eu mostrei aqui Frida Wingren para ele, o Manuel, a fundadora da Assembleia de Deus aqui no Brasil, há mais de 100 anos que ela veio aqui. A mulher, ela era jornalista, ela era pedagoga, amém? Ela dirigia o culto e era cheia do Espírito Santo. Então, Deus, não que o preparo humano está acima, claro. Só que eu vou dizer uma coisa: se Deus investiu, se Deus encheu você do Espírito Santo, eu não estou falando a questão de pular, não. Falando, se você está cheio do Espírito Santo, se prepare, porque Deus vai te enviar. Se você não está preparado ainda, se prepare. Se Ele não te encheu ainda, se prepare, porque Ele vai encher um dia e vai te enviar. Hoje o reverendo Diocleciano falou, na sala, para nós, não tem essa de você correr. Vai chegar uma hora, eu falei aqui esses dias, falei ontem, se prepare. Hoje eu estou aqui, eu me preparei para estar aqui. Eu não sabia que eu ia estar aqui, mas me preparei. Quando eu falaram para mim, vai se preparar, porque um obreiro, um cristão, não precisa ser obreiro. Um cristão precisa estar preparado. E hoje eu estou aqui, e eu falei para a igreja, se prepare, porque amanhã você não sabe para onde Deus vai te levar. Lá você vai ter que aprender a fabricar tendas. Sim ou não? Lá você vai ter que aprender a língua e traduzir. Né? Muitas vezes o Jonathan contou um testemunho aqui, o missionário Jonathan, de que um brasileiro saiu correndo daqui para querer fazer missão na África. E quando ele chegou lá, o camarada, no primeiro dia de culto de libertação, o camarada viu que o pastor orou, alguém se transformou num cachorro e saiu correndo pela igreja. O rapaz ligou para o Brasil e falou: quero voltar logo. Então, se você não tiver um preparo, não só espiritual, mas um preparo também social, um preparo teológico, tudo isso vai somar. Então, se vocês abrem no coração de fazer missões, se prepare, porque você vai precisar usar todas as ferramentas que Deus colocar na sua mão. Deus mandar você para fazer missões no meio de um povo que não fala a sua língua. Né? Você vai ter que ter um conhecimento. Você vai ter que, pelo menos, ter feito letras. Né? Pelo menos ter um material para que você possa conhecer a gramática. É importante para conhecer a sua língua. Tem muitos seminaristas que querem conhecer o grego, o hebraico, mas não conhecem a gramática no português. Ainda falam no escapota, mas não prega. Não, que isso é pecado, irmãos. Também tem pessoas que não tiveram oportunidade de estudar. Cabe à igreja fazer o quê? Levantar pedagogos aqui para ensinar os irmãos que não conhecem português. Amém? Mas você vai para lá, Deus vai te usar. Ele não vai querer saber se você está preparado ou não. Ele marcou um dia. Ele marcou um dia para te enviar para fazer a missão. E é mais importante as almas que estão lá. E a sua função é se preparar. Ele faz a parte dele. Ele vai te encher do Espírito Santo. Aí cuidado com... e você tem que fazer a sua. Tá bom? Então, eu entendo assim, dentro que a Bíblia mostra e pela experiência que eu tenho. Eu não sabia por que estava me preparando. Eu não sabia por que Deus estava mandando para as cadeias, pregar nas cadeias.
pregar em praça. Você sabia que eu já fui apedrejado na Praça do Bem? Pregando, e os roqueiros passavam, estavam reformando a praça, e eu pregando lá, anunciando, o povo se rendendo a Deus, e os roqueiros passando eu já fui apedrejado. Você pensa que isso acontece no tempo de Jesus? Você tem que ter um preparo psicológico. Você tem que ter. Eu vi um missionário dos soldados russos quebraram a perna dele. E lançaram ele, porque ele estava levando Bíblias para a Rússia. Eles jogaram ele numa cela, e ele disse que quando ele estava ali chorando, parece que ele ouviu a voz de Deus tirando uma foto dele e falou para ele: sorria, essa é a minha escola. Comendo pão e bebendo água e com a perna quebrada, por causa do amor de Cristo. Então tem muitas pessoas que querem fazer missão, mas não é só, o Espírito Santo é tudo, irmão. É Ele que direciona, é Ele que envia, mas nós temos que fazer a nossa parte, se preparar. Esses irmãos que estão aqui de Angola, é complicado até conversar com os irmãos, sei lá, em Angola é diferente. Você olha aqui no Brasil, parece que lá não tem estudo nenhum. Esses camaradas aí conhecem filosofia, conhecem política. Estava conversando com o José Maluca, mas conhece política de uma maneira tremenda. E o reverendo Alexandre esteve lá na Bahia, e ele disse que um povo parecido é o povo baiano, porque o povo baiano é poeta, o povo baiano estuda. São cheios, você já viu um baiano cheio de Espírito Santo? Coisa linda. Quem é baiano aí? Cheio do Espírito Santo, coisa linda. Imagina agora esse baiano preparado para fazer a missão. E aí o Espírito Santo fala: manda ele lá para Amazonas. E você manda ele lá para Amazonas. Ele manda a foto sorrindo: eu estou preparado para isso, estou apanhando aqui. É malária, é enfermidade, é pouca comida. Mas eu estou sorrindo aqui porque eu fui preparado para isso. Então o preparo é fundamental. Nós não vemos Paulo, depois que foi enviado, ele mandando carta chorando, né? Não. Preparado. Então, o Espírito Santo vai direcionar, vai te encher, vai ter milagres, vai ter conversões. Eu creio, eu confio no seu ministério. Por isso que esse fórum está montado aqui. É missão contemporânea, vamos sair missionários aqui. Se não for missão transcultural, vai ser missão aqui. Nós podemos falar. Tem muitas tribos aqui. Tem uma Angola aqui perto, tem um Brasil aqui perto, tem uma Etiópia aqui perto, tem um Paquistão aqui perto. Aqui. Na sua comunidade tem um Paquistão. Tem problemas lá que você pode solucionar. Você pode fazer missão. Você pega a palavra da grande comissão, que hoje vocês ficaram citou, ficar em Jerusalém. Até igual vocês já investido de poder. Primeiro ficaram 3 anos e meio na escola de Cristo. Aprenderam a partir. Eu peguei aqui um livro, eu estou falando até um pouco mais, mas para ensinar, vamos lá. Livro Lealdade e Deslealdade. Esse livro é interessante a ilustração que o pastor ele traz para nós, lá, o americano. Ele faz uma conjectura, uma ilustração com a vida de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era um homem importante, um homem formado. Tanto é que Cristo colocou esse homem para ser o tesoureiro daquela comitiva, daquele grupo de missionários ali, da igreja que estava se formando. E interessante que Jesus, quando ele começou a caminhar com Jesus, talvez ele pensou isso, é um pensamento do pastor. Agora eu consegui um emprego bom, agora eu vou ganhar bem, agora... Mas aí aquele homem que tinha uma faculdade, que tinha condições, Jesus colocou ele para fazer o quê? Para ser garçom. Pega os pães e os peixes, divide e sai entregando para o povo. Agora que você terminou de ser garçom, você vai ser galinha. Junta tudo que tem e coloca dentro de Cristo. Ah, você pode entregar uns recados para mim? Vai bater de porta em porta e dizer que o reino de Deus já é vindo. Então, o homem tinha todo o preparo. Mas Jesus, ele entrou com essas questões. Então, quando nós pensamos que já vamos explodir, Jesus ele vem de uma maneira diferente. Se prepare. A sua função é se preparar. E a resposta a Deus ele vai dar, por intermédio do Espírito Santo. Aqueles que acham, que confiam nos seus dons, nos seus conhecimentos, esses são os primeiros que o Senhor ele vai rejeitar para fazer uma missão. Agora, tem que se preparar com humildade, para servir a humanidade. Se prepare, faça a faculdade. Nós podemos, no último fórum que teve aqui, igreja, o agente transformador da sociedade. Nós temos que transformar a sociedade. Amém? Então, você vai transformar. Pegamos o testemunho daquela missionária também, que vai para a Indonésia. Ela foi ganha na faculdade, irmãos, fazendo biologia marinha, bióloga marinha. E ela, fazendo a faculdade, o rapaz começou a evangelizar, demorou 2 anos para ganhar ela. E quando ela se rende a Cristo, ela fala: o que eu vou fazer com essa profissão de bióloga marinha? E ela conheceu Deus, direcionou, o Espírito Santo direcionou ela a um grupo missionário americano. E ela descobriu que lá nas ilhas existem 200 milhões de pessoas que não conhecem Jesus.
A população do Brasil está lá nas ilhas, os povos dos mares, esperando alguém que vá lá evangelizar. Ela vai trabalhar ali tratando da fauna, do mar, que tira o sustento para aquele povo, mas também vai pregar Jesus para eles. Então se prepare, porque Deus vai usar, Deus vai aproveitar o que você tem, esses dons que Ele te deu, dons naturais também, não só sobrenaturais. Ele vai aproveitar o que você é. Talvez esses caras eram um grande contador. Jesus colocou ele para fazer contabilidade. Deus vai aproveitar. A resposta vai ser sua. Deus ele enche com o Espírito Santo, ele direciona, mas você também tem que falar. Pedro era cheio do Espírito Santo, sim ou não? Quem duvida disso? E por que ele não foi enviado para a missão de Paulo? Ele falava grego? Falava latim? Conhecia a cultura grega, a cultura romana? Então, há pessoas que o campo missionário dela é um Paulo, assim, vão ver a visão somente de um Paulo. Há pessoas que o campo missionário dela são os pares dessa igreja, vai fazer missão aqui dentro. A pastora Adriana falou isso. Há pessoas que o campo missionário é o Ipaim. Há pessoas que é o estado de São Paulo. Há pessoas que é o Brasil. Há pessoas que o campo missionário dela é fora do mundo. E elas vão ir. E vão fazer a missão. Amém? Nosso irmão Isaac vai estar colocando a pergunta dele. Pode fazer a pergunta e direcionar. Tá? Eu primeiramente quero louvar a Deus pela iniciativa. Primeiramente quero louvar a Deus pela iniciativa dessa forma que só vem a agregar valor nas nossas vidas. E a minha pergunta é direcionada para o cooperador Jailton. No momento da sua explanação, da sua introdução, ele ressaltou algo que me chamou a atenção, que é que devemos delimitar um público-alvo no momento de missão. Para quem faz missão tem que delimitar um público-alvo. A minha pergunta é, olhando para a Escritura, na Grande Comissão, Mateus 19, Jesus disse: ide para as nações. E na década de 50, começaram a discutir-se a questão de missão integral, e que é a visão do Evangelho todo para o homem todo. No fundo, é para que o homem, ou seja, a igreja, tenha a visão do mundo. Então, quando é que a igreja missionária ou agente de missão, eles têm que delimitar um público-alvo? Pergunta bastante interessante. No caso, o que eu quis dizer não é que a igreja tem que se limitar em si, mas como o nosso pastor foi feliz em afirmar, que cada um tem um chamado diferente. Eu tenho uma facilidade, digamos assim, em conhecer a outra religião. Por exemplo, como eu posso convencer, essa é a minha visão, como eu posso convencer uma pessoa que é de outra religião, por exemplo, católica, se eu não estudo, se eu não conheço os costumes, se eu não conheço a cultura? Ou seja, Cristo mandou eu ir pregar a toda criatura. Então eu vou chegar lá defamando a religião daquela pessoa. Não é que eu vá me limitar a isso. Não, eu só posso ficar aqui no Brasil ou eu só posso ficar aqui em São Paulo, porque outras pessoas têm esse chamado. Não. É bom que eu aprenda. Para quê? O apóstolo Paulo fala que ele se deixaria gastar em prol do Evangelho. Ele não teria limites. Aonde Cristo pudesse levar, ele estaria disponível. Mas o fato é que muitos estão deixando a desejar sobre isso.
nós abordamos, o país brasileiro abordou algumas atitudes de cristãos com outros grupos desafiadores, nós podemos chamar dessa maneira, a questão do LGBT em sua demonstração de liberdade, em sua visão do que era o Evangelho, do que era o que as Escrituras diziam. E muitos cristãos, eles se colocaram como contra, como, digamos assim, um Hitler da vida, um opositor, sendo que a visão nossa é de ganhar essas pessoas para Cristo. Ou seja, tem pessoas que se dizem cristãos, mas que se você for ler Bíblia com ela, ou conhecer a Bíblia com ela, ela não conhece a Bíblia. Ou seja, as pessoas que estão lá fora, ela conhece de cultura. Se você pegar, por exemplo, aí, vamos colocar uma pessoa, um espírita, mais ou menos, e ele falar, quem é Jesus? Você que é cristão. Tem pessoas que não sabem dizer quem é Jesus. Então, assim, o que eu quis dizer é que, se você está num determinado local, e você tem facilidade em evangelizar aquele público-alvo, você deve se capacitar. Você deve, como por exemplo, se eu for para a Palestina, onde predomina o islamismo, como é que eu vou pregar na Palestina se eu não tenho uma cultura muçulmana? Se eu não conheço a cultura muçulmana? O pastor pode me enviar para lá? Pode, pastor? Como o pastor pode me enviar para Roma se eu não conheço a cultura do catolicismo? Aí entra aquilo que o pastor falou. Tem que se preparar. Essa é a abordagem que eu quis colocar na introdução. Você tem que você buscar um público-alvo para si. Qual que é o público-alvo no Brasil? Peraí, se nós vamos evangelizar um lugar onde predomina o catolicismo, eu vou me preparar, eu vou começar a estudar mais sobre o catolicismo. Eu vou começar a estudar a cultura, como nós estamos fazendo. Nós somos judeus? Nós não somos judeus. Mas nós temos que conhecer a cultura judaica. Por quê? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, vai ter coisas aqui que nós não precisamos praticá-las. Nós não precisamos falar para uma pessoa lá no mundo que ela tem que se circuncidar. Como eu me deparei essa semana com uma pessoa que eu estou discipulando, e ela falou, irmão Jairton, como eu estou me deparando com uma pessoa no meu serviço, e ela falou que eu tenho que me circuncidar, eu tenho que guardar o sábado. Como eu vou falar para ela que eu não posso fazer isso? E aí eu vim trazendo as Escrituras. E isso aí ficou para os judeus. Tem coisas que servem para os judeus, tem coisas que servem para os gentios. Então, assim, essa limitação que eu falei não é dizer que eu posso ir somente àquele público. Não, mas se eu quero começar a evangelizar, eu tenho que traçar um ponto-chave, eu tenho que traçar um público. Eu tenho que ver, eu vou começar a evangelizar onde? No falado, eu vou começar a ir para o ponto de traço. Eu tenho que conhecer mais como eu posso abordar essas pessoas. Eu vou chegar lá e falar assim, você não pode fazer isso e ponto, acabou. Eu tenho que buscar nas Escrituras, você não pode fazer isso. Como é que eu vou falar para um católico romano que ele não pode adorar imagens? Como é que eu vou falar para outra religião que ele não pode fazer uma cultura, porque ele não pode fazer aquele determinado algo, porque não pode, porque o meu pastor falou que não pode. Eu tenho que mostrar assim nas Escrituras. A Bíblia diz isso. Então, além de eu estar, voltando mais uma vez a pergunta da nossa irmã, além de eu estar cheio do Espírito Santo, e além de eu ter o chamado evangelista, ou o chamado missionário, eu não posso só cruzar meus braços e falar assim, não, o conhecimento vai descer do céu, e Deus vai colocar as palavras na minha boca, como colocou na boca de Jeremias, e ponto, acabou. Não, eu tenho que buscar conhecimento. É isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Amém? Ficou claro para isso lá? Só para acrescentar, o que o Isaac perguntou quando é que a igreja missionária tem que delimitar um público-alvo? Eu penso que o nosso irmão ele esclareceu no sentido de que não é que a igreja vai limitar um determinado povo, mas ele está dizendo em direcionar a sua mensagem. Por exemplo, existem pessoas que direcionam a sua mensagem ou a mensagem de Cristo para um determinado público-alvo.
por exemplo, ele tem um carisma e ele decide apenas evangelizar na comunidade onde existe o tráfico de droga. E existem pessoas que têm uma experiência, por exemplo, na cultura indígena. Mas isso não significa dizer que ele só tem que alcançar esse tipo de povo. Porque a partir do momento que ele é missionário, ele deve ir para todos os cantos, para todos os lugares, não é anunciar essa palavra. Não é que ele quis dizer que tem que limitar algum território, dizer, não, vamos evangelizar aqui só. Até porque a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, não é? Jesus disse, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, quer dizer que não existe fronteira, não existe limite para alcançar ou para ministrar a palavra. Não sei se ele quis entender, basicamente. Ok. Pode falar. A pergunta foi uma pergunta maravilhosa. No meu conceito, a igreja ela tem que ter um alvo, mas tem que estar preparada para situações de emergência também. Não é? Porque a igreja missionária tem que delimitar um público-alvo. Pode ser que surja uma necessidade na sua comunidade, na sua denominação, de evangelizar uma tribo de ciganos, um grupo de ciganos que mudou para lá. Mas eu não posso treinar, a liderança não pode treinar a igreja para fazer missão somente para isso. A igreja tem que estar preparada para todos os públicos. Claro que nós temos que ver a necessidade que está à nossa volta, por isso que aí entra a missão integral. Acho que o Malu está doido para falar sobre missão integral. Eu sei que você gosta. Porque surgiu uma necessidade perto de nós temos que cumprir, que satisfazer essa necessidade. Ele está falando aqui também, o Estócio fala que sim, nós temos que trabalhar, a igreja tem que trabalhar para que todo o sofrimento humano causado pela injustiça social, ele venha a ser amenizado. Não estou falando de teologia da libertação. Amém? Mas a igreja tem que fazer alguma coisa. E nós podemos preparar alguém especificamente para vamos mandar para Angola, para ajudar vocês lá. Né? Um missionário, um casal, para abrir igrejas e fazer a obra lá. Mas pode surgir uma necessidade, tem que ter pessoas preparadas. Então, o alvo é o mundo. Tá? O mundo está pedindo socorro. O mundo quer ouvir a palavra. Nós, a igreja, nós não estamos preparados. Poucos estão preparados para pregar. Então, o alvo é o mundo. Aonde o mundo estiver gritando, nós temos que ir. E se nós sairmos da porta ali agora, se abrir a porta ali agora, espiritualmente falando, nós vamos ouvir um grito de milhões de almas. Então, eu me sinto sozinho. Porque tem milhares e milhares de cristãos à nossa volta. E poucos estão discutindo sobre fazer missão. Está tendo um congresso agora em algumas igrejas. As pessoas estão esperando o pregador jogar fogo lá. Falar grosso. Isso é missão. E o mundo está gritando. Nós não estamos preparados. Então eu vejo assim. Tá, não sei se vai satisfazer a sua pergunta. O alvo é o mundo. Nós temos que estar preparados. Eu quero ver um dia que Deus falar assim. Manda essa pessoa lá para a Amazonas. Quero ver se ela vai dizer não para Deus. Tem que estar preparado. Aí está muito parecido com a pergunta da Fabiana, né? O alvo é o mundo, irmãos. Há igrejas, como algumas igrejas aqui na Pentecostal do Brasil, que viram os surfistas, até aquele trabalho bonito do pastor Abelardo, que trabalha só com prostitutas. Né? Os irmãos ficaram sabendo no seminário. Né? Muito bom. Mas e se surgir uma outra necessidade? Se surgir agora um outro grupo para ser evangelizado? A igreja tem que estar preparada para não só ter o mundo é o alvo, não tem que ter a sedução. E também o diálogo. Né? Está vendo? Aqui ele fala sobre Stanley Jones, um missionário metodista, que foi fazer missão no povo hindu, na Índia. E ele foi com uma estratégia diferente lá.
Porque até então esse povo recebia visita de ocidentais que iam criticar, estou falando da questão já do diálogo, iam dialogar, iam discutir. Ele virou aquele povo, ele sentiu a necessidade daquele povo, e ele fez um método de conversa, um método para alcançar, para evangelizar aquele povo em uma cidade. Ele conseguiu falar com um dos cidadãos ali, e fez uma reunião, o prefeito da cidade veio, e eles começaram a conversar. E a primeira pergunta que ele fez, a primeira proposta que ele fez para aquela cidade, na Índia, foi: vocês querem conhecer um Jesus Cristo? Diferentemente da maneira que o Ocidente prega. E a primeira coisa que ele fez foi ouvir o que eles tinham para falar na religião deles. Então o mundo também quer falar. Aí vem a questão do diálogo que Scott fala aqui. Nós saímos para falar, e não alcançamos. O algo fica perdido. Quando nós escutamos o que eles têm para falar, nós temos que ter o quê? A condição de aplicar o Evangelho, aplicar as verdades de Cristo e direcionar eles, sem atacar. Como que eu leio agora? Fica a pergunta para vocês: como vocês vão evangelizar um grupo de hippie? Como vocês vão evangelizar um grupo hostil, um grupo que muitas vezes nós temos a imagem de que tem que tirar o brinco dele, tem que tirar a bola dele? E aí, como que vai ser isso? É complicado essa questão de algo. O algo, primeiramente, é o mundo, mas o mundo há muitas tribos, é muito confuso o mundo, é muito complexo. E se nós ficarmos só queremos só evangelizar os ricos, os que são curados, nós não vamos fazer, a missão vai falhar. Então, nós temos que estar preparados para tudo. Pastor David vai estar fazendo uma pergunta. Pode você fazer a pergunta, pastor, e direcionar para quem o senhor quer que responda, tá? Amém? Paz do Senhor Jesus. Amém. Eu também quero fazer uma pergunta aqui para o governador Jair. De início eu também não tinha entendido como a Simão não tinha entendido. Agora, talvez foi por causa do nervosismo no começo, que ele citou também, acerca dessa missão de determinada pessoa, determinada tribo e assim por diante. Mas eu entendi tudo isso e eu quero fazer uma pergunta acerca da conversão nossa, né? Aquilo que nós estávamos citando no começo, cerca de até um versículo, né? Quando Pedro nega Jesus, dá a entender que Pedro não estava convertido. Pedro estava convertido. Do meu ponto de vista, Pedro já tinha andado com Jesus e presenciou uma cena onde Jesus apoiou e naturalmente o homem ele se negou a apoiar daquela mesma maneira, né? Então talvez a minha pergunta né, até que ponto, né, nós descobrimos um comprometimento numa pessoa para que ele seja apto a poder exercer, seja aquilo que Deus colocou no coração dele, né? Essa é a minha pergunta. Direcionado para Deus? Operador Jair. Amém. Amém. O pessoal me colocado no esteja aqui hoje. Mas o governo tem que estar preparado, né? A pergunta do irmão: como nós podemos ver a conversão total na pessoa? Essa pergunta, para me entender? Para eu entender, no caso? Na verdade, eu citei a pergunta no sentido assim, né? Que existe uma conversão, e essa conversão ela mostra para mim, no livro de Paulo, quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, sobre O fruto do Espírito, né? E o irmão trouxe que dá a entender que Pedro não estava convertido naquele momento que ele nega Jesus. Talvez algumas pessoas tenham se negado a algumas coisas que a igreja sofre, mas que eles estejam convertidos. Você quer saber quais são os sinais
sinais, muitos sinais. Essa pergunta, ela foi a primeira pergunta, né, do fórum que os irmãos escolheram sobre os sinais. Tá? Sobre os sinais da conversão, né? O teu irmão falou da regeneração, ele também chegou a falar da regeneração. O pastor Maxwell falou que quando a pessoa ela faz missão, ela sente esse desejo, esse ardor de fazer missão, né? Esse também é um sinal de conversão. Então a pergunta é sobre os sinais, só para não entender. Né? Não, é sobre a conversão, né? Porque para mim assim, não ficou muito claro assim, né? Sobre a conversão do ser humano, sim, ao cristianismo e adaptamento àquilo que Cristo deu para nós chegar na missão contemporânea. Sim, ele quer que você discorre sobre conversão. Na verdade, e como que nós identificamos uma pessoa que se converteu? Podemos levar em consideração outras pessoas na Bíblia, que quando se converte a Cristo, eu citei aqui o apóstolo Paulo, em sua mudança de atitude. Como uma pessoa que defendia o judaísmo, uma pessoa que não acreditava, que matava em nome da sua religião, ela pode agora, de uma maneira bem clara, digamos assim, voltar atrás e agora defender, ou seja, uma pessoa que antes matava a quem proclamava esse tal Jesus de Nazaré, ela agora está disposta a morrer por esse Jesus de Nazaré. Será que isso é uma conversão? Será que isso é um emocionalismo da parte de Paulo? Da sua vez também Pedro. O próprio Jesus falou para Pedro, quando tu te converteres, tu irás irás para onde não queres ir, né? E te deixará ser algemado, em outras palavras, dizendo. E nós podemos ver o apóstolo Pedro, antes da morte de Cristo, tomava muitas atitudes. Algumas pessoas falam que Pedro era um homem precipitado. Ele não analisava a situação, ele não buscava entender qual que era o propósito, qual que era o projeto. Até mesmo porque o próprio Jesus havia dito para ele que o Espírito Santo já tinha revelado coisas para ele. Pedro, quem tu dizes que eu sou? Tu és Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Então Pedro já tinha tido algumas revelações do Espírito Santo. Só que a atitude de Pedro, muitas das vezes, eram atitudes que, se nós formos analisar, atitudes de escândalo. A pessoa ser repreendida por Cristo. Então tinha momentos na vida de Pedro que ele tomava certas atitudes o que demonstrava que ele não estava ainda totalmente convertido. Porque uma pessoa que é convertida, ela entende qual que é o projeto de Deus. Ela conhece, ela entende o propósito de Deus. E outra coisa também, estamos falando de missão, algo interessante na igreja primitiva é que as pessoas, quando ela se convertia, automaticamente ela testemunhava Cristo. Automaticamente ela se colocava na brecha para fazer missão, para proclamar o Evangelho. Outrora nós podemos abordar também a questão do diálogo, e falando de conversão, e falando de diálogo, conversão e missão. Nós podemos ver quando Jesus aborda aquela mulher samaritana, e Jesus ali discorre um tremendo diálogo com ela. E depois que essa mulher entende quem Jesus era, ali Jesus Cristo manda ela ir. Alguns teólogos falam que ali o Evangelho do Reino sai daquele limite do povo de Israel, vai até Samaria. Algumas pessoas falam isso, alguns teólogos. Então assim, a conversão, ela gera frutos. A conversão, ela tem que ser demonstrada externamente. Eu não posso chegar na igreja e falar para o pastor, eu estou convertido, eu fui convertido, eu sonhei com Jesus ontem, eu não faço mais nada de errado. Mas não, a conversão, as pessoas, além de eu demonstrar a conversão, essas pessoas têm que ver lá fora. Deixa eu só acrescentar aqui. Essa palavra, o pastor fez uma abordagem que é a questão de virar-se. Não é? Virar-se como assim? É você mudar de direção. Se os irmãos lerem a primeira epístola de Paulo
Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz que Paulo diz o seguinte, aqui no versículo 9: porque eles mesmos anunciaram de nós, o qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. O que significa isso? Significa, simplesmente resumido, mudar de direção. Não é se converter, significa você olhar para uma direção na qual você já, é aquilo que Paulo disse, não é? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu corroboro com a tua ideia quando o pastor fala a respeito de que, quando Pedro negou Jesus, ele já era convertido. Já era convertido. Para mim, Pedro já era convertido. Pelo fato dele negar Jesus, ali não significava dizer que ele não era convertido. Então, a conversão, ela acaba sendo um processo na qual o homem muda de uma direção para outra. A partir do momento que Pedro decidiu seguir Jesus, obedecendo, caminhar com ele, ele já estava convertido. Só que o convertido tem altos e baixos, curvas e contracurvas, tempos e contratempos. Porque é um ser humano. Não sei se me fiz entender, pastor. Ok, obrigado. Viu? Agora, eu vou dar uma... Quer falar? Pode falar. Vamos sacar. Aumentar o horário desse negócio aí. Isso. Não dá muito tempo ainda, segura aí. Irmão, nós falamos sobre conversão, essa questão de conversão, arrependimento, conversão é o começo, né? Scott, estou tentando não fugir de Scott também. Vamos ver o que o mestre tem para ensinar para nós sobre isso. Ele fala também uma característica do convertido é o relacionamento dele com a igreja. Conversão e a igreja é um dos tópicos do livro. Irmãos, nós queremos fazer o próximo fórum uma igreja autêntica de John Stott. Pode ser? E vocês vão ter que comprar esse livro. Dá um jeito, eu creio que Deus vai preparar isso aí para você. Amém? Mas assim, não joga a responsabilidade nas costas de Deus. Se você deixar de comer uma pizza esse mês, não estou fazendo propaganda do livro não, porque o livro é muito bom. Acho que já leu, já viu o livro, já li. É um livro muito bom, a igreja autêntica. Né? Vai ensinar muito o que é uma igreja verdadeira. Então, os irmãos estão dispostos a esse desafio mês que vem, dia 26 de novembro. Os irmãos vão convidar seminaristas também, já marca a agenda para ficar conosco aqui. E esse relacionamento, uma das evidências, além do arrependimento e conversão, de regeneração, que nós falamos no começo, há esse relacionamento com a igreja. Mas a evidência de que a pessoa é verdadeiramente convertida é o relacionamento que ela tem com a igreja. Ele pega aqui alguns defensores de que o cristão ele não tem que ter esse envolvimento com a comunidade cristã. Ele não tem que ter esse envolvimento. Então existe um homem que ele cita aqui chamado N. Thomas, que esse homem ele aconselha, um dos teólogos que aconselha que a igreja, ele até montou um conceito chamado de igreja secular, né? Uma igreja secular baseada no cristianismo. Essa igreja necessariamente não precisaria estar inserida na comunidade. Aquilo que Cristo falou, para nós irmos e sermos uma comunidade, o corpo dele no mundo, há teólogos que estão desconstruindo isso. Nós chamamos aqui na outra vez, em outro fórum, de os desigrejados. São pessoas que agora ficam em casa, não vêm mais para a igreja, abandonaram todo o sacramento. Existe um sacramento na igreja. Por mais que a igreja ela tenha problemas, humanamente ela é problemática, a igreja. Espiritualmente ela é perfeita. A parte de Deus que rege a igreja é perfeita. Mas o homem, o ser humano é imperfeito. A imperfeição do homem não significa falta de conversão. Nós vamos ter problemas sim. Mas a característica que ele apresenta, eu estou baseado no livro, nós estamos trabalhando nesse assunto, tá? O assunto é a missão cristã no mundo moderno. O mundo moderno está pregando agora que uma igreja que não se reúna. Nós chamamos aqui no Brasil de desigrejados, mas ele fala do comunalismo. O comunalismo, que agora verdadeiramente, efetivamente, as pessoas não precisam para ele. Prega que é uma verdade subjetiva dele. É algo subjetivo dele.
Né? Ele prega que agora uma igreja necessariamente não é isso aqui que nós estamos fazendo, discutindo, chorando junto, sorrindo junto, né? Trabalhando junto, não. Cada um tem que ser espalhado, é mais ou menos assim que ele passa. E até o batismo é negado, Então, é como seria alguém hindu, alguém que é da religião hindu. Vocês sabem como que é lá na Índia, né? As pessoas adoram o sol, adoram animais. Então, o conceito desse tipo de igreja não é mais levar as pessoas a Cristo, mas mantê-las inseridas na sua comunidade, no seu meio social, no seu meio legal e no seu meio espiritual. Ou seja, o hindu vai continuar praticando as relações políticas, sociais dele com aquilo que é baseado na religião dele, não as relações sociais e políticas de Cristo. Aí alguém fala, mas Cristo trabalhou política? Cristo trabalhou política também, irmão. Amém? Política está no meio do ser humano, eu já ensinei sobre política aqui. Relacionamento. Cristo é um político que veio do reino dos céus negociar aqui conosco. Se negociar, para ele. Talvez alguém se escandalizou ele. Mas ele veio tratar dos negócios do pai dele, o reino de cima. Desceu no reino de baixo para renegociar. Ganhar almas. Veio trabalhar. Então, o hindu, ou qualquer outro irmão, ou qualquer segmento, poderia continuar sendo cristão agora, numa igreja que não existe, que não se reúne, para agora continuar vivendo o seu contexto social, continuar adorando o rato, continuar adorando as estrelas, o sol, continuar com o seu sistema legal, e não, o que é legal? O legalismo, né? Legalismo legal, é continuar com as suas leis, baseadas naquele panteísmo todo que há na Índia, e não assumir a lei de Cristo. Mesmo assim ele receberia um título de cristão. E espiritualmente ele continuaria adorando as entidades espirituais dele. Então essa é uma proposta moderna, um perigo. Né? Então assim, quem não conhece essa teologia, porque eu estou falando teologicamente aqui, talvez não tenha, tem irmãos que não têm nem a capacidade de raciocinar sobre isso. Mas já são pessoas desigrejadas, eles estão vivendo num comunalismo, há lobos. Eles estão falando na internet, eles estão falando na televisão, que agora você pode tomar sua Santa Ceia em casa, você não precisa mais se batizar. Então, esse tipo de questão, de história, eu vou passar aqui história, tá? Ele apresenta a questão de se virar para Deus, de se voltar para Deus, mas ele apresenta isso também. Agora eu aplico assim de uma maneira bem simples. Aquele que deixa a igreja, ele não é convertido. Aquele que não sofre as aflições de um soldado de Cristo, ele nunca se voltou para Deus. Talvez ele se convenceu, alguém um dia puxou ele na hora de um apelo, de um clamor público, e ele apenas veio para frente. Mas Cristo não entrou na vida dele, no coração dele. Assim, eu sei que não sei se sabe se é sua pergunta, mas é umas características essa. O convertido ele sai. Amanhã o senhor vai aqui do lado, no condomínio aqui. E o senhor vai ver amanhã quem é convertido aqui que vai sair comigo. Para a gente bater nas portas e anunciar que Jesus Cristo é o Senhor dos vivos e dos mortos. Amém? Quem é convertido vai comigo. Alguns são bons porque vão trabalhar, eu sei. Quem é convertido, o senhor vai vir fazer a obra, vai vir querendo manifestar o amor de Cristo. Há uma história dos mulatos, que haviam 2 pastores mulatos, eles querem saber que uma ilha havia alguns escravos, e eles se venderam. Eles se venderam como escravos para poder evangelizar aquela ilha. E na partida deles, quando eles estavam indo embora, deixando mulheres e filhos, eles disseram as seguintes palavras, eu não sei, eu não lembro bem se é assim. Nós estamos nos oferecendo para honrar aquele, mais ou menos assim, que um dia se crucificou, morreu por nós. Nós tínhamos que fazer, se nós passamos por lá, nós temos que fazer alguma coisa para agradecer. Vamos usar essa palavra, retribuir, não tem como retribuir. Agradecer o que Jesus fez na cruz por nós. Aqueles homens se venderam como escravos para pregar numa ilha, para ganhar escravos africanos que estavam naquela ilha. Que era uma ilha governada, tinha um governador, um homem que mandava naquela ilha.